Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, como vocês estão? Com saudade, como sempre, né? Eu já sei disso. Também sinto falta de vocês. E aí, vocês estão acompanhando? A gente tá postando vídeo aí. Não tem o porquê vocês estarem reclamando agora. E, como sempre, dando seguimento a essa linha, vamos naquelas que vocês que fizeram isso comigo. E agora vocês aguentem também. Vamos falar com a produção. E aí, produção? Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like e Ativar o sininho. ativar o sininho. E a produção, agradeça aos nossos amigos telespectadores aí de casa que microfonou você, porque por mim não ia ter microfone. Nossa Senhora. Falo em todo episódio isso, agora ele fica falando aqui no meio dos episódios. É a nossa voz do além. Tá animado para a entrevista de hoje, produção? Estou muito Pessoal. animado. E olha, a entrevista de hoje, pessoal, é excelente. É uma pessoa que tem um know-how nessa área de direitos humanos, sabe muito sobre a ditadura militar. Então, para vocês que não têm um pouquinho de conhecimento, assista o nosso episódio e olha, vocês dá o like lá que vai ser um barato. É isso aí, vem trocar ideia com a gente. E galera, como toda vez eu queria fazer suspense, mas vocês já viram aí quem é a convidada, né? Então, sem muito, vou apresentar para vocês a nossa convidada, que tem 1.309,79,7 formações, enquanto eu nem acabei o meu cursinho de latim ainda. Latim? Opa, era inglês. Então, galera, vocês fiquem até o final. Não se esqueçam de já seguir, deixar um comentário, se você quer ver essa entrevista. Eu recomendo que você pegue um cafezinho, senta aí e vem trocar ideia. Vem trocar ideia comigo. Thelma, é Sumumura, Samamura, Sumumura. Gente, eu fiquei ensaiando, mas eu sou péssima. Se apresente pra gente, Thelminha, boa tarde. Boa tarde. É Thelma, então vou falar meu nome do meio, Yanagisawa Shimomura. Yanagisawa. É. Que chique. É difícil, né, de É falar. muito difícil. Eu tô 3 dias ensaiando e ainda falhei. É um prazer, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E te passar um pouco de informação pro nosso público e pra mim também. Fica à vontade, hoje a gente vai trocar um papo bem legal. E para começar essa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para mim e para o nosso público. Quem é a Thelma? Conta pra gente. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer o convite. Já tinha visto umas entrevistas de vocês, muito legal. Eu gosto dessa coisa descontraída, achei muito bacana. Então eu vou falar não vou falar assim, quem sou eu? Vai falar assim, quem é você? Por quê? Bom, sou sou Thelma, assim, tenho, né, várias facetas, assim, mas vou falar então um pouco do porquê que eu tô aqui, né, porquê que eu fui chamada. Há umas 3 semanas, ou mais, acho que mais, eu fui convidada para passar um filme que eu produzi, que se chama DOPS, uma arqueologia da violência, no Instituto Marx. Então, a gente passou o filme, depois teve uma mesa de debate, teve uma confraternização, que foi bem bacana. E nessa mesa de debate, teve também um historiador e um advogado da OAB, e talvez ali foi a primeira vez que eu tive mais informações um pouco sobre a história de Barretos, né? A história do que aconteceu na ditadura aqui em Barretos. E aí eu percebi que não é um tema muito falado aqui, não. Assim, e eu acho que muitas pessoas não sabem, né, do que aconteceu aqui, como também muitos brasileiros não sabem o que aconteceu durante o período da ditadura no Brasil como um todo, né? O meu estudo
eu fiz graduação na UFMG em Ciências do Estado, que é dentro da Faculdade de Direito, lá da UFMG. E na época em que eu fiz a graduação, estava se montando a Comissão da Verdade do Estado de Minas Gerais, né? Porque acho que é importante falar que teve a Comissão Nacional da Verdade, né? E após ter, então, uma comissão do porte nacional, vamos dizer assim, vários outros estados montaram as suas comissões, né? E isso, vamos dizer assim, é vinculado a uma lei, né? Então, isso passou por assembleias legislativas, né, de cada estado, e depois cada estado implementou. Mas não foram todos os estados do Brasil que montaram as suas comissões da verdade, né? Minas Gerais teve, aí eu acho que eu tive a sorte de estar fazendo curso na época que se criou, aí teve uma seleção, eu fui a primeira estagiária da comissão. Nossa, já chegou fazendo história. Não, mas assim, eu tive dois professores em especial, que são estudiosos desse tema há muito tempo, né? Então, de qualquer forma, os membros da Comissão da Verdade de Minas Gerais, porque também eles são escolhidos, sabe? São pessoas, assim, que tiveram as suas vidas dedicadas a isso, e aí é como se fosse um reconhecimento dessa dedicação. Como se fosse uma medalhinha de honra. Isso. E eles já sabiam, né, desses professores da faculdade, que é o Marcelo Catoni e o Emílio Peluso. E então eles já estavam pedindo ajuda também, sabe? Todo mundo se unindo. Isso, assim, durante todo o tempo que a Comissão da Verdade funcionou, essa parceria com a UFMG, ela foi muito importante, mas não só na área do direito, sabe? Sim. Teve a biblioteconomia, que hoje a biblioteconomia utiliza muitos recursos digitais, então para ajudar assim na organização, né, de alguns materiais, foi importante. A história, né, o departamento de história também ajudou muito, não só com pesquisas, porque na história lá da UFMG eles também estavam pesquisando e auxiliando a Comissão Nacional da Verdade, como também assim material, né? Eles tinham muitos materiais, e a Comissão Nacional da Verdade também, ela deu todo o know-how da pesquisa. Então já havia assim alguns protocolos de o que perguntar, como fazer. O Ministério Público também, o Ministério Público ajudou. Ministério Público. Adoro vocês. Verdade, gente, que vocês estão rindo. Não, o Ministério Público, nossa, tem um papel muito importante para o país. Eu gosto mesmo deles. Nossa, já é best friend, não é não, produção? Sim. Nós somos a favor do judiciário. Eu sou a favor do judiciário. Uhum. E, desculpa ter interrompido, só piadinha de leve. Continuando. Uma pergunta que eu tava muito curiosa pra te fazer. O porquê que você decidiu entrar nessa área, e estudar tudo isso? Você já estudava antes? Ou foi do nada? Você ouviu alguma coisa, viu alguma coisa? Falou, nossa, queria saber mais. Porque eu acho assim, é muito difícil alguém dormir um dia normal e acordar falando,
vou estudar como o povo torturava os outros e eu quero saber dessas histórias e vamos desmascarar todo mundo. Não vai ter golpe! Como que foi isso na sua vida? Como que isso entrou na sua vida? Tá. Então, eu acho que tem dois fatores primordiais, assim, né? O primeiro é que, então, lá na Faculdade de Direito da UFMG, teve uma caravana da anistia. Não, assim, quem quiser procurar aí, dá um Google. Procura aí, galera. Procura aí, ó. Caravana da anistia. Caravana da anistia. Tá. O que é uma caravana da anistia? Eu ia te perguntar isso agora. Ainda bem que você leu meu pensamento. Que é uma caravana da anistia. Então, é assim. Muitos presos políticos ou familiares de desaparecidos políticos, eles entraram na justiça, né? Pedindo uma reparação ou que encontre os corpos e tudo. Mas é importante falar que quem assistiu o filme Ainda Estou Aqui Gente, vocês vai não ver. assistiram, vão assistir. Não sei quando vai sair em cartaz, mas se você não foi no cinema, eu vou deixar o link aí, ó, do aplicativo pra você assistir. Eu sou contra a pirataria, mas é porque o filme é bom. Então, vai ter uma parte que a Eunice Paiva, né? Ela tá junto com o Fernando Henrique Cardoso e um militar. Ai, gente, não sei se tá no filme. Acho que eles só comentam isso no filme. Não Mas sei. Eu acho que eles fazem, chega a relatar um pedaço sobre isso, né? Pelo menos é o que falaram, não sei. Ai, não, eu não sei se... Acho que não tá no filme, aí, não. produção, Mas tá ou tudo não tá? bem. Eu acredito que está assim. Então, você não está errada, não. Ah, tá, mas tudo bem. É um Tudo fato histórico. Não Vamos sei se... assistir, Se não tiver no filme, é bom você entender. Não sei se está no filme, mas é um fato fato, histórico, é um fato da histórico, que quando se assina o documento fundando a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, a Eunice Paiva, ela está nessa solenidade. Sim. E ela abraça um militar. Porque tá... Então, ela, uma representante civil, né? E um militar, e o Fernando Henrique é o presidente da República na época, 96. Essa é a primeira comissão no Brasil, então ela é anterior à Comissão da Verdade, né? Que é para tentar identificar os corpos de desaparecidos políticos. E o Brasil, a política de reparação inicial no Brasil é de indenização monetária. Sim. Então, as pessoas que tiveram, que foram lesadas durante a ditadura, seja por prisão, por problemas de saúde, porque algumas pessoas ficaram incapacitadas fisicamente ou mentalmente por conta das torturas, ou familiares de mortos ou desaparecidos políticos. Elas podem fazer esse pedido de reparação através dessa comissão de mortos e desaparecidos políticos, né? Depois, se você quiser, a gente pode até falar das várias comissões, ou um pouco da história, né, das políticas de reparações do Brasil. Então, voltando, né, à comissão, a Caravana da Anistia,
Então, essas pessoas entraram juridicamente contra o Estado, pedindo uma indenização. E as caravanas da anistia, elas aconteciam em locais públicos. Então, já aconteceu em escola pública, já aconteceu em várias faculdades do Brasil, em universidades, em vários locais que é mesmo para a população entrar em contato com a história do Brasil. Então, o que eles fazem? Eles pegam o relatório e, normalmente, nas caravanas, eles só vão chamar as famílias, né, ou divulgar publicamente aquelas indenizações que foram aprovadas, né? Porque, assim, não tem... Né? Todo mundo pede. Então, porque é um momento de reconciliação. Mas o que é mais bonito? É porque agora, né, graças a Deus, sei lá, o Brasil, graças à luta também de muitas pessoas, né, o Brasil, ele tem feito esse ato de pedido de desculpas, né, pedido de desculpas, não sei se vocês viram na semana passada, a população negra pela escravidão, né, então... ali nas caravanas da anistia, mas eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Na verdade, eu acredito que tenha começado com as caravanas da anistia, esse pedido de desculpa oficial. Então, tem uma pessoa muito emblemática, que é o Paulo Abraão. Ele era o representante, então, do governo brasileiro, né? Ele fazia esse pedido de desculpas, ele falava assim, em nome do Estado, eu peço desculpas pelo que o governo brasileiro fez, aí falava o nome da pessoa, e ali, nesse pedido de desculpas, também existia um espaço para a pessoa se expressar da forma que ela quisesse. Muita gente chorava, muita gente ficava feliz, agradecida, tananã. Mas não era raro de pessoas falarem, eu não desculpo. Nossa, eu ia falar isso exatamente agora. Eu ia falar, nossa, eu ia falar, desculpa o quê? Eu não desculpo o governo brasileiro. Eu não vou desculpar nada. E tá tudo bem, sabe? Existia esse espaço mesmo da pessoa poder... relatar o que se expressar, assim, ela porque ela não quer aceitar o pedido de desculpas, ela não vai ser presa, ela não vai ser, entendeu? Ela não vai ter. Vocês podem recusar o pedido de desculpa tranquilo, vocês não vão ser torturados, a gente promete. Quer dizer, eu não prometo não. Porque eu acho que é isso, né? Não, assim. Mas é um ato bonito, tipo assim, pelo menos estão tentando, né? O Brasil tem tentado, nós temos tentar se redimir um pouco, embora é muito complicado falar. Eu entendo as pessoas que não querem desculpar. Famílias sofrem com isso ainda. Muita gente sofre com isso, vem sofrido desde 54, sei lá. E tem traumas que passam de geração por geração, né? Então tem gente que não vai querer desculpar e que não vai entender. E, pessoal, vocês aí de casa, calma o coração. Porque, pra deixar claro, quero muito deixar bem claro isso. Não é um episódio pra falar sobre a política. Aqui a gente não vai falar sobre direita e esquerda. A gente está falando de fatos históricos, sobre ditadura, sobre algo que realmente aconteceu no nosso país. E se você não tem interesse de saber disso... Pô, você é um frustrado, porque quem não tem interesse em conhecer a história do próprio país, cara, e entender o quanto tá mudando, quanto a gente tem lutado, e é importante entender e conhecer esses grupos, essas caravanas, entender que a gente pode ajudar, né, a fazer crescer e tudo. É muito legal você ter esse conhecimento todo e passar pra gente.
São coisas que é muito complicado. Eu não consigo imaginar falando sobre ditadura. E assim, quando você também mexe na história de uma pessoa, de uma família, né? Você traz aquelas lembranças e tal. Na verdade, você também está trazendo lembranças coletivas, Sim. né? Então, é importante falar. Não pode deixar esse assunto escondido, Sim. entende? E é muito legal que vocês têm agora um espaço para as pessoas serem ouvidas mesmo. Para que possa falar, não quer desculpar, não desculpa. Ou para quem quer chorar, para quem precisa de um abraço. Porque eu imagino que tem muitas pessoas que querem mesmo falar sobre isso. Sobre traumas coletivos, individuais, sei lá. Porque foi um período que nós passamos, o Brasil passou, graças a Deus eu não. que tem reflexo ainda sobre a nossa sociedade ainda. Sim. E todo mundo falando, o Brasil vai virar Cuba, o Brasil vai cair, vai voltar a ditadura. Gente, não vai ter golpe. Tô brincando, eu só tenho que falar isso. Mas é nóis, viu, pessoal que quer dar golpe? Tamo junto também, respeito. Aqui nós amamos todo mundo. Eu vou ser processada. É algo assim, né, que tem que ser muito refletido ainda, né? Um Sim. período que as pessoas, elas têm uma ideia do que foi, igual você falou, eu não vivi a ditadura e tal. Mas mesmo quem viveu o período da ditadura, muitas vezes não tinha dimensão do que estava acontecendo, porque não era uma informação que chegava para todo mundo. Você imagina, a imprensa era controlada, né? Não tinha essa circulação de informação que a gente tem hoje, né? Até boca a boca era controlado. Era proibido fazer reunião, né? E a gente tem que pensar que esse estilo de uma sociedade controlada pela repressão não começa na ditadura. Sim. Também, né? Então, assim, a gente tem um histórico vasto de que a população não pode se expressar. Sim. E uma das coisas que eu achava muito legal também em trabalhar ter contato, né, com os militantes, os ex-presos políticos da ditadura militar, é que a grande maioria não parou. Então, assim, as mulheres, principalmente, se engajaram no movimento feminista, indígena, da escravidão, coisas da escravidão. Uma coisa que sempre vinha à tona também, quando se falava de ditadura, de tortura, era falar, gente, mas a gente não pode esquecer do que aconteceu na escravidão aqui no Brasil, sabe? A tortura começou aí já, né? Bem antes disso também. Não foi um período fácil também, é um período que as pessoas pulam, né? Bem pouco falado. É um corte na história que as pessoas vão tirar isso aqui e vão pular. Mas é muito importante que seja dito também. Para o nosso público entender melhor um pouco. Queria que você explicasse com suas palavrinhas doces e meiguinhas, que é bem melhor que as minhas, o que é uma ditadura? Como aconteceu? Como foi formado aqui no Brasil, principalmente? Ditadura é um governo autoritário, né? Então, vai ter a concentração do poder, no caso aqui do Brasil, o poder ficou nas mãos dos militares, né? Sem a participação popular. Esse governo autoritário, na verdade, ele faz uma perseguição política. Não é só um governo autoritário. É um governo autoritário que faz uma perseguição política. Contra quem?
contra os próprios cidadãos que são contra aquele regime, né? Então, há uma inversão do que você pensa sobre representatividade. Por quê? Quando alguém está no poder, né, por exemplo, numa eleição, existe a escolha de um representante, de um líder, tananã, é para aquela pessoa representar os outros, né? Conseguir benefícios para esse grupo e tudo mais. Aí você imagina que a inversão do papel, ela é tanta que o Estado, ele acaba assim, prendendo, matando, torturando, né, os seus cidadãos. Então, isso é uma inversão drástica do que... E também a gente tem que levar em consideração a desigualdade de forças. Sim. Então, assim, acho que quando eu estudei na escola, ditadura e tudo, da forma que era apresentada, porque vamos falar aqui assim que ainda hoje no Brasil não teve uma revisão drástica dos materiais didáticos para falar sobre esse período. Sim. Eu acho que do que no Brasil, assim, o que eu acho que foi mais interessante nas últimas épocas e que foi necessário foi fazer aí uma reformulação da história dos negros, né, no Brasil, e isso acho que foi muito importante. Da ditadura ainda não se mexeu, assim, da forma como deveria. Você acha que é algo que vai acontecer em breve, ou você acha que o pessoal tá, tipo, realmente tá nem aí pra isso? Não, na verdade, o que eu acho é que não existia uma rede, um apoio, Sim. sabe? Um aparato. Por exemplo, o meu mestrado foi sobre educação e foi justamente assim meio, né, indignada com isso. Uma das políticas de reparação, depois eu quero falar sobre isso, sobre as políticas de reparação, mas eu só vou terminar esse assunto aqui. Fica tranquila. Então, assim, por exemplo, qual que é o momento político que a gente está vivendo agora, né? Então, está tendo a investigação da tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? E pela primeira vez, militares do alto comando foram indiciados, um ex-presidente da República, ex-ministros e tal. A gente tinha conversado, né? Isso nunca aconteceu antes, né? Nunca aconteceu. A primeira vez, é algo que a gente olha e dá uma esperancinha ainda, né? Fala, nossa, mas aí... Pois mas aí você pensa, né, que o natural da história brasileira era de que acontecesse. Que os militares planejassem golpes, né? E isso não ia dar em nada, né? Não existiria uma responsabilização. Então a gente está vivendo esse momento. Então você percebe que quando a Dilma ela autoriza, né, ela institucionaliza, na verdade, a Comissão Nacional da Verdade, nossa, ela sofreu, né? Sofreu muito, assim, ela foi uma pressão muito grande. Não, assim, hoje, não foi ontem, né, que o Haddad, ele falou lá nas mudanças econômicas, né, para 2026,
E uma das mudanças é essa questão de não existir mais o recurso, porque assim, quando o militar tem uma filha mulher que não casou, quando ele morre, esse recurso vai para essa filha mulher, né? Então, ele vai mexer nas pensões. E ele também vai mexer numa coisa que é de quando, por exemplo, alguém, né, é expulso da corporação. Ele acaba recebendo a pensão. Então, ele não vai trabalhar e vai receber. Então, ele também quer cortar isso. Então, mas antes no Brasil não existia força política para fazer isso. E não assim, ainda hoje acho que é um começo, mas eu ainda acho que não tem a força necessária, né? Não, a gente não sabe se vai passar também, se isso vai acontecer mesmo do jeito que foi noticiado, né? Mas assim, mas hoje já se pode falar, entende? Sim. Então, eu acho que hoje daria para fazer uma reformulação nos livros didáticos, ou ter mais ênfase. Mas olha como é importante as lutas também ao redor. Sim. Então, por exemplo, por muito tempo, eu pensei que o importante seria a mobilização das pessoas, né? Ter essa coisa, o que é mais clássico da gente pensar são os partidos políticos, mas assim, estudando o tema da ditadura, eu fui percebendo, por exemplo, que o movimento artístico, de uma outra forma, ele conseguia atingir talvez outras pessoas, entende? Assim, eu acho que cada pessoa, ela pode também, não estou falando só de conscientização política, mas senso crítico. Um senso de se manifestar através da sua arte, seja lá o que for que você faça. Igual, tem pessoas que são muito boas em teatro. Seria muito legal a gente tem o Cine Barretos aqui, no nosso Barretos. E seria muito legal ter uma peça sobre isso no Cine, um filme mesmo. Pô, muito, muito importante. Inclusive, depois eu vou deixar, a gente vai entrar nesse assunto. O link vai estar na descrição. Vai me interromper de novo? Não interrompendo. Já interrompendo, já dando ensejo novamente. Estou gostando da entrevista. Eu gostaria que você perguntasse para a Thelma sobre como ela fez este documentário. Que eu achei, o documentário que eu assisti foi excelente. Excelente. Falando, né, sobre o filme, exatamente, documentário. Como você falou, passou na Marx, né? Foi lá? E é DOPS? É DOPS. Uma arqueologia da violência. Cara, sério, vocês estão ligados, vocês aí. Que toda vez que eu venho recomendar alguma coisa é porque é bom. Assistam, vocês não vão se arrepender. E ainda tem aonde as pessoas acham. Esse documentário, ele foi em agosto. Em agosto, ele foi para 2 streaming. O da Vivo e da Claro. E setembro, ele começou a passar no Canal Brasil. E aí, no Canal Brasil, tem que dar uma pesquisada, quando que ele vai passar e tal, aí dá pra assistir. Deixa comigo que eu vou achar pra vocês, e eu deixo aí. Se eu não achar no Canal Brasil, eu vou deixar lá na Vivo e na Claro, né? Pra vocês acessarem, vou deixar o link, vocês acessam, assiste, vale muito a pena. E, como a produção perguntou, conta pra gente como foi participar disso. Vou fazer todas as perguntas de uma vez, já pra não te interromper. Como foi participar desse projeto incrível?
Da onde surgiu a ideia, essa história? Você que escreveu também, né? E conta todos os detalhes, os mínimos, babado de tudo. Se vocês tentaram... Alguém tentou silenciar vocês? Tô brincando. Com certeza. Conta pra gente, Thelminha. Tá. Como foi? Não, é porque a gente fez esse filme num período bem tenso. Sim, bem tenso. Imagino. Quando que foi mesmo? A gente começou a fazer em 2018. Vixe, bem bom o Brasil, né? Pois é. Então, depois que eu fui estagiária da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Aí depois eu fui contratada mesmo para ser pesquisadora. E a minha pesquisa foi sobre a violação de direitos humanos no campo, com trabalhadores rurais. E aí depois que terminou a comissão, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado de Minas Gerais. Foi a primeira vez que houve uma Secretaria de Direitos Humanos, que era sempre assim, uma diretoria, sim, uma subsecretaria, né? Mas nunca uma secretaria. Nunca uma secretaria, né? E depois virou uma subsecretaria, uma diretoria e agora, né, de direitos humanos, não, ainda tem, sabe, a subsecretaria. Mas a gente chegou a ter uma diretoria de memória e verdade, que então é só para trabalhar com esses temas da ditadura. Pois bem, então, nessa época que eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos, a minha função era trabalhar com a parte de educação. Então, eu montei um curso online que falava sobre essa temática, sobre justiça de transição, sobre o que aconteceu em Minas Gerais, nesse período que foi todo o trabalho que a Comissão da Verdade de Minas Gerais levantou. E também tinha visitas guiadas no DOPS. Então, o DOPS era a delegacia onde iam os presos políticos, né? E essa delegacia, ela está que o prédio ainda existe. Não existe mais o DOPS, mas o prédio ainda existe. Numa das avenidas principais lá de Belo Horizonte, que é Afonso Pena. É um prédio muito bonito, com uma estrutura modernista. E quem passa na rua não imagina que no subsolo tem celas, é um presídio, que foi... que aconteceram muitas torturas lá. E então... Deve ser tenso conhecer, né? Uhum. Deve ser surreal, tipo, carregado de histórias. E quantas histórias não passou por lá também, né? Exatamente. E aí tem uma questão que esse prédio, ele só foi desocupado... assim, tipo, 2016. Então, até esse período, ele sempre funcionou como cadeia, como presídio, né? E muitos presos políticos, eles tentaram entrar nesse prédio, né? Porque queriam voltar lá. Muitos, quando chegaram no prédio, eles chegaram encapuzados. Então, eles não sabiam muito bem como que era a estrutura, onde tinha cada coisa, né? E queriam reconstruir na sua própria memória, né, aquele período que tinha acontecido. E eles eram impedidos de entrar, né? Porque funcionava uma delegacia. Então, quando esse prédio foi desocupado, e ele foi desocupado para virar um museu de direitos humanos, né, um memorial de direitos humanos, que até hoje ainda não aconteceu, alguns presos políticos
pediam para ir lá visitar, eles queriam ir lá. E a gente achou que seria muito interessante poder fazer essas visitas de uma forma educativa. Então, nós chamamos escolas, faculdades, né? Pessoas interessadas nessa temática. Já havia alguns pesquisadores, principalmente da arqueologia, que já tinham feito um mapeamento no prédio. Então, a arqueologia moderna não é escavação, aquela coisa de dinossauro, sabe? Lá limpando pauzinho, procurando osso. Aquela coisa, não. É, por exemplo, pegar uma parede, né? E analisar as marcas que tem naquela parede. Isso conta muito mais história do que... Nossa, que incrível, que trabalho incrível, parabéns. É muito legal nessa temática. Eu gosto muito, eu lembro que em Barretos, eu não sei se eu posso falar isso, mas vou falar de um jeito bonitinho, tem uma fazenda aqui, né? Tem o nome de uma ave, né? Que levanta as penas, assim, bem bonitinho, enfim. Que era um lugar de tortura, tanto da escravidão quanto da ditadura também. Não sabia. E eu conheci essa fazenda quando meu pai morou lá, né? E lá, tipo, tinha um tronco, né? Onde ficavam os negros, tinha senzala. E quando você vai, você conhecer o lugar, assim, você vê as marcas e pensar que cada uma daquelas marcas conta uma história. Eu imagino que seja algo parecido com isso, né? Exatamente. Tipo, é muito louco, gente. Meu Deus. E aí tem uma outra questão, né? Porque, assim, até um certo período, não existia uma preocupação muito grande em esconder, sabe? Em esconder os locais de tortura, o que se fazia. Mas, assim, principalmente ali, período de 70 tal, já existia essa preocupação até por uma pressão internacional, né? Que internacionalmente já se sabia, já tinham denunciado tortura da ditadura militar contra os brasileiros, né? Então, eles reformam, né? Eles modificam a estrutura do prédio. Fazer, né? Não podia. E assim, e isso não é... Porque órgão público, né? Um prédio público, para ele passar por uma reforma, tem toda uma aprovação, orçamento, essas coisas. Lá não teve, né? Só foram e mexeram. Isso é apagar a história. Então, é ocultismo. E aí, assim, o interessante é que o quê? A arqueologia, ela consegue resgatar, descobrir, ela consegue... Vocês mexeram aqui sim, que eu tô ligada. Exatamente, tem marca, tirou como, essa parede. De você olhar um lugar que foi reformado e falar, não era assim, eu sei que não era. E aí, tipo, de ver e conseguir voltar ao que era. Não, lógico que não, né? Tipo, tem como se reformar, mas de restaurar algumas coisas. Por exemplo, tem um museu no Chile que chama Londres 38, porque a rua chama Londres e é o número 38. Lá foi um local de tortura. E aí eles pegaram essa casa que foi utilizada, que na verdade era uma casa de um partido político de esquerda, que aí os militares lá se apossaram e transformaram em um local de tortura, só que eles levavam pessoas de outro partido para lá. Só que, tipo assim, as pessoas circulam, sim, entende? Então, algumas pessoas que foram presas lá no Londres 38, que eram de outro partido político, elas iam encapuzadas, mas elas olhavam o chão
E lá tinha um chão bem peculiar, que é um quadriculado branco e preto, sabe? Então, por conta mais ou menos de como que era a estrutura, tinham 2 andares, não sei o quê, elas percebiam, nossa, eu tô... Então, aquele local, ele foi identificado como um local de tortura por pessoas torturadas. Lá eles transformaram em um museu. O meu sonho lá no DOPS era fazer um negócio mais ou menos igual ao Londres 38. Não, mas aí que ele... Aqui, não, vou falar. Aí só o terminal do Londres 38. Então, lá, por exemplo, eles fizeram esse processo de arqueologia. Então, tem algumas paredes que é assim. Eles deixaram, por exemplo, eles quebraram aqui a parede. Aí, eles deixaram uma parte da parede que era a original e tiraram, tipo, o reboco, a outra parte que não era original. E também tinha, assim, de mudar o tamanho, né? Dos lugares, não sei o quê. Aí tudo o que eles viram que foi alteração, eles meio que destruíram uma parte, mas deixaram uma parte para mostrar o que tinha feito, e a outra parte destruíram. Original. Isso. Caraca, aí é inteligência. Estão tentando esconder, mas não é assim. Isso aqui é assim. Vamos bem mostrar. Isso lá em Londres. Não, isso é no Chile. O nome da rua é Londres 38. Isso mesmo. Vocês procuram aí para vocês verem as fotos. E no Brasil? Então, no Brasil existe o memorial em São Paulo. Deixa eu me lembrar como foi o nome que eles deram para o memorial. Mas que é lá na Luz, ali perto da Estação Luz, no mesmo complexo. Daqui a pouco eu lembro. Senão depois eu passo para vocês. E lá foi um DOPS também, né, da cidade de São Paulo. Lá tem relatos, assim, eles fizeram instalações artísticas mesmo, né? Reconstruíram as celas, de como que era uma cela. Lá sempre tem exposição. Lá tem uns cursos fantásticos, tipo assim... Eu fiz um curso na época da pandemia, online, que eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa, que era de como você trabalha com criança e adolescente para falar sobre ditadura. Então, com livros, né, com histórias... com o lúdico, e é, assim, fantástico, fantástico. Na época da Comissão da Verdade, então, assim, não só Belo Horizonte queria transformar o DOPS em um memorial, mas também em João Pessoa, eles queriam fazer um museu, que também não conseguiu ir para frente. Existiam outras iniciativas, sabe? E aí, com mudança de governo e tudo, isso ficou inviabilizado. Sim. Assim, igual, tanto Belo Horizonte quanto João Pessoa, já existe a lei, mas não existe a verba, a vontade política, e aí, entende? Galera, vamos soltar nós? E aí, produção? Faz um pix aí pra nós montar um museu. Vamos montar, vamos pessoal. Eu realmente, assim, aqui por Barretos, óbvio, é uma coisa muito, muito, muito distante de acontecer. Barretos é uma cidade abandonada e cidade dos coronéis, e é óbvio. Só que, assim, eu queria poder ter um lugar próximo, igual você falou, tem em São Paulo, não sabia, bom, vou procurar saber, pra gente conhecer, estudar, até trazer pro pessoal aí de casa que assiste.
essas histórias, tem gente que gosta muito de estudar sobre isso. E é tão legal, além de contar a história, a pessoa poder ir para ter uma experiência do que foi. Porque tem coisas que precisam ser vividas. E você ir num lugar desse, como você falou, creio eu que conhecer um DOPS é algo surreal mesmo. É uma história muito doida. No documentário, a gente se perdeu, eu nem lembrei de cortar, porque você é muito interessante. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem parte 2 da entrevista, nós ficamos 5 horas aqui conversando. Esse documentário, e foi escrito, DOPS e tudo, por que acabou esse DOPS? Era a delegacia, funcionava a delegacia, não é mais. Mas o lugar, e era para ser um museu, não tá, foi, vou falar disso e eu também não terminei de falar, né? A gente vai puxando os assuntos. Tá. Não, mas aí então, a questão do que aconteceu, ó. Então, acredito, desde o movimento da anistia de 79, os militantes, né, os ex-presos políticos, eles já faziam esse pedido. Então, você imagina, de 79 até hoje, são 45 Sim. anos. Eles já pedem para que aquela delegacia na qual eles foram torturados virasse um memorial. Porque antigamente utilizava o nome museu, né? Mas hoje a gente fala memorial. Um memorial que contasse essa história, né? Que as pessoas soubessem o que aconteceu. Então, eles se mobilizaram, eles foram conversar com políticos, com vereadores, né? Então, eles conseguiram todo esse processo de tirarem a polícia lá do DOPS e ter uma lei para que virasse um memorial por mobilização política. Sabe? Por, assim, se juntarem, por fazerem protesto. Por atrás, isso. Senão não vai acontecer. Conversar com políticos, tudo isso. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, ficou claro. Ficou claro? E aí, a outra questão, né, que era do filme. Quando então faz essa termina 2017, né? Para começar 2018. 2018 o Bolsonaro já era presidente e em Minas ia entrar o Zema, que é também de extrema direita, né? Teve uma preocupação muito grande se ali voltaria para a polícia, porque o DOPS ele ainda está em disputa lá em Belo Horizonte, sabe? Então, se voltaria para a polícia, se, por exemplo, o prédio poderia ser descaracterizado, modificar algumas coisas, sendo que a gente não tinha ainda feito toda um mapeamento, né? Todo filmado, sei lá, registrado da forma que a gente gostaria, né? Então, a gente teve essa ideia, tipo, vamos tentar fazer um filme e esse filme vai virar um registro, né? Do que é. A gente deixa... Vamos criar provas. Vamos deixar isso registrado e, na verdade, assim, foi uma ideia da Ângela Cânfora, que ela é uma arquiteta, o irmão dela, que é o Sânzio Cânfora, que é Cânfora Dolabella, que é cineasta, né? Ele é psicanalista e cineasta. E eles me procuraram, eu também topei. Então, a gente começou a pensar. Foi muito difícil,
porque as portas não estavam abertas, assim. Nunca esteve, nem as janelas. Tipo, aí com mudança de governo e tudo, era uma burocracia muito grande para a gente conseguir, né, acesso ali. Demorou 4 anos e meio para a gente finalizar o documentário. Mas outras pessoas foram se unindo, né, durante esse percurso. A gente concorreu também a um edital lá da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente conseguiu patrocínio, mas foi tudo na raça, assim, não tinha dinheiro nenhum, entende? A gente foi fazer. Ainda bem que vocês tiveram a cara e a coragem e fizeram acontecer. Porque tem gente que fica esperando e não faz acontecer. Então, levanta e vai fazer acontecer. Tá vendo aí, né? Ficar esperando não adianta. Levanta e vamos. Esse documentário, como você falou, 4 anos para ser finalizado. Pô, eu não consigo ficar mais de 3 horas estudando a mesma coisa que meu cérebro queima já. Aí depois eu fico assim, nossa, não fala nem comigo que eu não sei formar uma frase mais. Eu imagino que você estudar algo por 4 anos, teve algum momento que você pensou em parar? Ou todo o obstáculo te dava mais força ainda para você falar, não, agora que eu vou fazer mesmo, que eu vou arrebentar mesmo? Durante esse período, foi um período muito tenso. Porque você imagina, tava tendo corte de tudo quanto é edital, de bolsa. Eu tinha passado no mestrado, eu não recebi bolsa, porque minha bolsa assim, eu era a próxima, eu era a próxima a ganhar a bolsa. E tipo, foi cortado, cortaram as bolsas da CAPES, tinha perseguição política, depois teve pandemia. Foi um período muito, muito, muito difícil. Mas, assim, a gente acreditava muito na ideia. E quando a gente pensou em fazer o filme, é que o filme depois ele mudou um pouco a característica inicial. Uhum. Mas, inicialmente, seria um filme mais educativo. Até... Tenho certeza que é. Mas assim, esse filme, ele ainda, né, assim, porque quando a gente decidiu fazer, a gente doou, né, a gente falou assim, nós vamos doar todo o material para o futuro museu, por futuro memorial de direitos humanos ali do DOPS, e também o filme. Então, esse material, ele do memorial que ainda não surgiu, mas ele já vai surgir. Mas ele tinha muita entrevista de especialistas no assunto e tal. Mas aí chegou um momento que a gente achou mais interessante contar com mais detalhes a vida de 2 ex-presos políticos, né, que passaram por lá. E foi muito interessante que eu cheguei a comentar assim com a equipe, que eu falei assim, eu acho que a gente escolheu muito bem quem né, estaria no filme, assim, esses 2 representantes. Sim. Os 2 que é personagem, vamos colocar Isso. assim, né? Eu vi um pedacinho e realmente escolheram muito bem mesmo. São histórias reais. Sim. Parece que, não parece ser real. Eu fico indignada porque é real. Parece muito algo muito distante. Falo, eu tenho 24 anos, eu vivo num Brasil que a gente reclama, mas não posso abrir a boca para reclamar de nada. Muito privilegiada. Só que, e aí a gente vê essas histórias e toca de uma forma, porque, tipo, pessoas realmente viveram isso. Eu tava até comentando da mulher que ficou desaparecida há 25 anos. 25 anos, o pessoal sem poder receber um dinheiro, sem nada. Quando acharam, falou, nossa,
É isso, não sei se dá uma sensação de alegria, de tristeza. Você que tem um contato, assim, você conheceu já alguma história que, tipo, realmente te tocou? Todas tocam de alguma forma, mas há uma história que, tipo, tenha te tocado de uma forma diferente, que você realmente falou, putz, caraca. Então, ó, eu acho que no filme também mostra um pouco isso, né? Lá no documentário do Dops. Mas assim, não foram uma pessoa, não é uma pessoa assim, mas eu acho que dezenas de pessoas. Aí você percebe assim a dimensão é, né, do que aconteceu. Mas assim, tem dezenas de pessoas que eu conheço que são pessoas assim, que se você conversar 20 minutos com essa pessoa, ela vai mudar a sua vida. De verdade. Traga essas de pessoas verdade. aqui. Por favor, traga essas pessoas aqui. Pela pessoa que ela é, sabe? E assim, tudo que aconteceu na vida dessa pessoa fez com que ela se tornasse melhor. Não assim, ela passou coisas absurdas, mas assim, são boas pessoas. São pessoas assim, você fala assim, eu nunca vou atingir assim, o nível dessa pessoa, sabe? Demais, assim. Ó, mas eu queria contar a história de uma pessoa, assim, que foi meu chefe. Ele é uma pessoa... Ele já faleceu. Ele faleceu durante... Acho que foi logo após a pandemia. Que ele chama Carlos Melgaço. Então, na época da ditadura, ele era estudante de medicina. E ele era muito envolvido com o movimento católico, sabe? E de trabalhar junto com os operários, junto com também os camponeses, trabalhadores do campo e tal. E ele chegou a ter um cargo, né? Ele era importante, né? Ele era uma pessoa importante aí no movimento contra a ditadura. E ele tinha uma companheira, a Loreta Valadares, que era, na época, ela era estudante de direito. E eles foram presos. Só que, como ele vinha... de uma cidade do interior, que foi morar lá em Belo Horizonte, ele tinha que trabalhar para conseguir se sustentar lá, né, e tal. Então, ele chegou a trabalhar num laboratório, então ele trabalhava, estudava e tudo. E quando ele foi preso, uma das formas de tortura que eles fizeram, então ele foi preso e ficou num lugar, e a companheira dele tinha uma cadeia para mulheres lá em Belo Horizonte. Ficou nessa cadeia de mulheres. Eles foram levados para o quartel do Exército, lá de Belo Horizonte. Eles colocaram os jipes, assim, a luz do jipe, do jipe para iluminar, porque estava à noite, né? E aí, eles queriam que a Loreta falasse, denunciasse, falasse nome de pessoas. E aí, eles torturavam, batiam no Melgaço para ela poder falar. E isso tem registrado em livros. Ele também já deu depoimento, né, para várias comissões sobre isso, para a Comissão Nacional da Verdade e para a Comissão da Verdade em Minas Gerais. Só que a Loreta teve uma reação totalmente diferente do esperado. Ela começou a gritar, a bater, assim, tinham dois soldados, assim, para segurar ela,
E eles estavam com muita dificuldade de segurar ela, porque ela não, assim, ela enlouqueceu quando viu que eles estavam, ela ficou muito, muito enlouquecida, assim. Você entende, né? Você consegue entender. Só que a tortura foi num nível, assim, que quebrou várias costelas. Assim, ele teve que ir para UTI. A ideia era que ele fosse para UTI, que ele morresse na UTI, entendeu? Então, tipo, iam falar que ele sofreu um acidente de carro, alguma coisa assim, e morreu na UTI. Só que o que aconteceu? Ele já era estudante de medicina e ele já tinha trabalhado no laboratório. Então, pessoas ali da área médica, e ele foi pro hospital do Exército, lá em Belo Horizonte. Identificaram ele e começaram a cuidar dele. Não, ele vai deixar morrer, não. Exatamente. E foi assim que ele saiu. E o Melgaço, ele é uma pessoa... Ele era uma pessoa, assim, tão evoluída, eu falo assim, ele é uma pessoa muito evoluída, que no Brasil existe uma cadeira para representante contra a tortura, e o representante civil era uma pessoa e ele. Os dois, tipo, tinham essa representação. E qual que era o trabalho dele, assim, nos últimos anos, os últimos anos de vida dele, o que ele se dedicou? Não só ao combate à tortura, participou lá na Comissão da Verdade, em Minas Gerais, e milhares de outras coisas, mas um dos trabalhos dele principal era de defender um salário digno para o policial, conversar sobre tortura com o policial. Você tá doido, ele transcendeu mesmo. Sim, e ele assim, tipo assim, você conversava com ele, você falava assim, como que você consegue? Gente, que ser evoluído, sabe? E, por exemplo... Toda essa questão, assim, que é muito tabu ainda hoje em dia, até no nosso meio, assim, de falar, de colocar tudo no mesmo bojo, por exemplo. Porque é militar, a pessoa é truculenta, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou no respeito aos direitos humanos. Eu acho que, assim, ele era uma pessoa que, na prática, mostrava que a realidade não era essa, sabe? Que não é tudo homogêneo. E que realmente, assim, se você está pensando em, por exemplo, dignidade de trabalho para todas as pessoas, é para todas as pessoas. É para o policial, é para o militar, sem exceção, é para todo mundo, sabe? Então, essa era a ideia dele, assim, e eu acho que isso é muito legal, sabe? Porque quando... É muito legal mesmo. Porque, assim, você ouvir isso de uma pessoa que quase morreu, torturada, né? Por essa galera. E aí você sai disso e ainda vai defender essa galera. Porque você entende que não é todo mundo igual. Não, e ele tava lá. Vocês aí de casa com raiva da sua vizinha porque falou do seu gato que fica miando. Transcende, amigos. Só vamos dar paz. Então, você tá acompanhando aí, já comenta pra Thelminha voltar pra falar da ditadura em Barretos. Um episódio só com isso. Já tá mas aí eu preciso de ajuda, porque eu nunca estudei. Nunca estudei a ditadura em Barretos, mas posso convidar, a gente pode falar disso. Com certeza. Bom, por mim a gente ficava aqui horas e horas, mas já vi que, né? Então eu vou deixar esses últimos momentos livre para você concluir algo, para você falar algo, para você fazer o pessoal de casa, essa sua câmera. Fala para as pessoas, gente, transcendam, estudem. Não vai ter golpe. Não, eu acho assim,
se for para deixar uma reflexão, né? E até você falou dessa questão de transcender, eu acho que existem várias etapas, né? Da gente analisar ou repensar o passado brasileiro, né? Eu acho que fato é que a ditadura no Brasil, ela é um trauma. Não é o único trauma, né? Então, o Brasil, ele inicia a história com um grande trauma, né? A invasão dos portugueses, a matança dos indígenas, né? A exploração da natureza sempre tá na história do Brasil desde a colonização, escravidão. Então, assim, o Brasil tem muitos traumas. A ditadura militar talvez seja um dos mais recentes, assim, e que quando a gente começa a trabalhar uma coisa, a gente vai puxando outras e vai, assim, curando essa ferida, entende? Então, fazer esse trabalho de curar essa ferida... Estamos fazendo terapia no Brasil. Isso. Eu acho que o trabalho realmente, assim, do direito à memória e à verdade é muito nesse sentido. Acho que por isso que eu fui tão atraída por essa temática. Mas... E a gente também tem passado por um período de muita polaridade. Então, a questão do transcender... Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Da gente não se colocar numa posição onde um menor indício de algo já faz com que aquela pessoa seja seu inimigo, ou aquela ideia seja tenha que ser radicalmente abolida ou algo nesse tipo, sabe? Então, eu acho que a gente já está entrando num período onde a gente pode fazer isso que o Melgaço conseguiu e que eu também queria trazer uma outra simbologia que eu acho muito legal, assim. O Mujica, que foi presidente do Uruguai, né? Na época que ele foi presidente, uma coisa que foi muito polêmica é que ele contratou um artista para fazer uma estátua, e essa estátua era... eles pegaram armas de verdade, tanto da esquerda quanto da direita, ou seja, tanto dos militares quanto contra as pessoas que lutavam contra a ditadura no Uruguai. E essa estátua era assim... tinha uma parte que fundia, então esse artista ele fundiu as armas, mas assim, tinha outras que eram preservadas, né? E ele foi muito criticado, eu acho que essa estátua não chegou aí a público, não virou assim um monumento público, porque, principalmente, a esquerda falou que aquilo era uma afronta, sabe? Que, tipo assim, as armas deles não podem ser comparadas às armas dos militares. Sim. Assim, eu entendo num certo ponto por conta do desnível de poder. Com certeza, assim... quando é um governo militar, eles têm muito poder. Então, assim, a luta armada, ela é muito pequenininha perto do armamento, do poder que tem um governo autoritário, entende? Mas, assim, eu acredito que a gente já tem possibilidade de pensar numa simbologia dessas, entende? Que talvez, assim, a gente não precise de armas, né? Assim, sabe? A gente poderia tentar dialogar, né? A gente poderia pensar outras alternativas. É a
aquela imagem que os caras tá com fuzil e tá todo mundo colocando a florzinha assim na ponta do fuzil, porque, pô, guarda as armas, vamos resolver de outra forma. O Brasil já tem inteligência, nós temos capacidade de resolver as coisas que não é só com guerra. Mas tá bom, você quer guerra, você faz aí na sua casa, não vai pra rua não, faz na sua casa. Caminhoneiro, tô brincando, não vou falar não. Brincadeira, gente. Enfim, eu concordo com você. Eu queria muito que você voltasse aqui muitas outras vezes, uma vez por semana, porque é importante, super importante a gente trazer isso para o nosso público, explicar também o que é esquerda e direita. Muita gente não tem noção do que é. E também para você contar um pouco da história da ditadura em Barretos também, porque a gente sabe que aqui em Barretos tem história para contar. Então, pessoal, vocês comentem aí se vocês conhecem alguém, né, que entende dessas coisas ou que viveu essas histórias também, comenta aí pra gente trazer aqui. A gente vai trazer muitos projetos com você, mesmo. Foi uma honra, uma delícia receber você. Eu não queria parar, a produção que teve que falar. Por mim, ficava aqui horas e horas. E, galera, obrigada pela companhia de vocês. Vocês são incríveis. Não esqueçam de deixar um joinha aí pra nós. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso projeto, Pix na tela, aqui pra vocês, que a produção vai colocar, certo? Qualquer quantia já ajuda e é um incentivo para que a gente não pare. Isso aqui custa pra fazer, viu? Custa e não é barato. Então ajuda nós aí. E se você quer anunciar sua marca ou sua empresa com a gente, entre em contato também pelo número da ZNN e vem passar aqui, ó, nessa TV Zona durante o episódio inteirinho. E é isso. Produção, muito obrigada por ceder o espaço desse estúdio incrível mais uma vez para nós. É sempre uma delícia estar com você, na companhia, nesse estúdio com arzinho condicionado. Obrigado, estou aqui. Quero mais firmar o que você falou aí, para as pessoas se inscreverem no nosso canal, acionar o sininho e dê o seu like. E o Pix está na tela. Olha, quem faz aqui a parte de efeito, tudo, é a produção, viu? A produção está sempre aqui. E eu agradecer a convidada que, olha, esse episódio vai bombar. Já bombou. Já bombou. Inclusive teremos parte 2, parte 3, parte 4. Aguardem. E olha, aguardem, nós vamos fazer um projeto com a Thelma. Produção sem spoiler. Ó, tá bom. Ó. Tchau. Boquinha fechada não entra mosquito. Olha, eu tô ditando com você. Thelma, muitíssimo obrigado. Meu amigo também, Rô. Muito obrigada por vir nos assistir, acompanhar essa entrevista. Obrigado por me apresentar essa pessoa incrível. Certo? Vocês não estão vendo ele, mas vocês conhecem. Em breve. Calma. Vocês param de ser curiosos aí. Calma aí, gente. Se inscreva aí, certo? Compartilha esse vídeo porque custa R$0 você apoiar o seu amigo, certo? Thelminha, a palavra é toda sua. Aquela é sua câmera. Se despeça e é isso. Eu também quero agradecer. Eu não tenho conhecimento sobre a história da ditadura em Barretos, mas eu sou muito curiosa. Gostaria muito de conhecer, de saber, né? Acho que seria muito interessante vocês convidarem pessoas que falem desse tema, mas eu estou à disposição para falar sobre qualquer assunto que eu possa auxiliar, tá bom? Muito obrigada. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio. Até já. Vocês vão piscar e já vai ter outro aí na tela pra vocês, certo? Sim. Assistam os episódios passados também, porque estão todos muito bons, viu? Vocês é legal, eu gosto de vocês. Lembrando, se beber, não dirija. E você que é pai, paga a pensão, pô, e sair da cadeia. E olha, bater em mulher nem com flor. Isso aí é crime. Ó, chilindró. Fui!